Naquele tempo, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra poderia deixar assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Moisés, Elias, então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Com efeito, Pedro não sabia o que falava, pois estavam todos muito atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o. E olhando eles logo em volta, já não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus os proibiu que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. Levantem-se, levantem-se, não tenham medo. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E eles guardaram essa recomendação consigo, perguntando a si mesmo o que significaria ser ressuscitado dos mortos. Esta página, embora esteja longe do episódio do batismo que nós escutamos, por exemplo, ela tem a sua correspondente com a cena do batismo, E vamos ouvir isso quando escutarmos a voz. Lembra que também tem uma voz no dia do batismo que diz: Esse é o meu filho muito amado. É a mesma voz que dirá a mesma frase, a mesma coisa aqui nesta página. Por isso tem a sua correspondente lá no batismo, na primeira parte, uma ligação entre a primeira e a segunda parte. E a narrativa do evangelista Marcos diz 6 dias depois. 6 dias depois de que episódio? Primeiro é bom lembrar que esta cena fecha a primeira parte do evangelho. Por isso disse, está conectada. Lembra que há um dizer, há uma frase muito parecida. Se você for lá no primeiro capítulo de Marcos, no versículo 9, no versículo 11, diz assim: E uma voz veio dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E aqui nós vamos escutar novamente a voz que vem do céu, que diz: E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, ouvi-o. Isto forma como que uma enquadração, uma moldura, E fecha então, portanto, uma parte do Evangelho. Então, esta cena conclui uma parte do Evangelho, podemos dizer assim, a primeira parte do Evangelho. 6 dias depois. 6 dias depois do que, afinal de contas? Se nós formos olhar um pouquinho atrás, por exemplo, no versículo 27, pode ser que se conte
a partir daquela profissão de Pedro, a profissão de fé de Pedro. Pode ter acontecido 6 dias após esta profissão de fé. Ou do primeiro anúncio da paixão, que estão, de certa forma, todos conectados. Primeiro, por conta daquela pergunta que nós nos fazemos sempre ao ler o Evangelho de Marcos: quem é Jesus? E Pedro responde: tu és o Cristo. Mas que Cristo? Então Jesus começa a dizer da sua paixão. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Depois, 6 dias depois, acontece o episódio da transfiguração, que é uma antecipação da glória. Se Pedro se questionava, ou todos se questionavam, porque Jesus faz a pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Se a pergunta que vai nos guiando é quem é Jesus, e Pedro responde: tu és o Cristo, Jesus faz questão de dizer que Cristo é este, e na transfiguração antecipa a sua glória. O Cristo glorioso, que vocês verão, é este que passará pelo sofrimento, pela cruz, e depois chegará na sua glória. Então, não há glória sem cruz. Não pode existir glória sem cruz. É necessário passar por ela. 6 dias depois desta profissão de fé de Pedro, ou então deste primeiro anúncio da paixão do Senhor, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Alguém sempre se questiona, mas por que Pedro, Tiago e João? Não sei a motivação de Jesus sempre chamar Pedro, Tiago e João, mas são as 3 testemunhas deste episódio. Por isso, leva os 3, e os 3, assim como você falou, mas os 3 também estarão no Getsêmani. Vamos olhar lá a passagem. E foram a um lugar cujo nome é Getsêmani. E ele disse a seus discípulos: permanecei aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. E disse-lhes: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. E indo um pouco adiante, caiu por terra e orava. Os 3 discípulos que estão presentes na transfiguração, que experimentam a glória antecipadamente, são os 3 discípulos que estão no momento da agonia. Por isso, estes episódios, eles estão juntos, conectados, não são separados. Eles devem entender quem é Jesus e que tipo de Messias é esse Jesus. Por isso Jesus tinha medo e dizia, vamos escutar, que eles dissessem alguma coisa, porque poderia se criar então uma imagem equivocada do Messias. Então era necessário experimentar, passar com Jesus todas as etapas, até a última etapa, a glória, para poder dizer sem equívoco quem é este Jesus. Os 3 que estão aqui são os 3 que estão lá no Getsêmani. Levou-os sozinhos para um lugar retirado. Jesus costumava se retirar sempre que ia fazer as suas orações. Então se retirava e estava sempre em oração. Assim, diversas vezes Jesus se retirava de madrugada para fazer a oração. Aqui se retira, no Getsêmani também deixa os outros e se retira com os outros 3 e vai fazer a sua oração. Este lugar é sobre uma alta montanha. E, como disse o nosso irmão, esta alta montanha evoca mesmo a figura de Moisés,
que subia para uma alta montanha. Lembra que quando ele ia ao encontro de Deus, ele subia na montanha, sempre subia na montanha do Sinai. Jesus, como a figura do novo Moisés, também sobe. Moisés é aquele que diz respeito à lei. Jesus, como a figura do novo Moisés, é aquele que estabelece a nova lei. Eu vos dou um novo mandamento. Eu vos dou uma nova lei. Então Jesus tem força para isso. Jesus tem autoridade e poder para isso. Estabelece uma nova lei. Se nós tomarmos o capítulo 34 do livro do Êxodo, versículo 29, nós vamos logo perceber a grande semelhança que existe. Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu da montanha, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, porque havia falado com ele. Olhando a Arão e todos os israelitas para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e tinham medo de aproximar-se dele. Moisés lhes falou. Depois aproximaram-se todos os israelitas e ordenou-lhes tudo o que o Senhor havia dito sobre a montanha do Sinai. Quando Moisés terminou de lhes falar, colocou um véu sobre a face. Quando Moisés entrava diante do Senhor para falar com ele, retirava o véu até o momento de sair. Ao sair, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado, e os israelitas viam resplandecer o rosto de Moisés. Depois Moisés colocava o véu sobre a face, até que entrasse para falar com ele. Moisés, que ia ao encontro de Deus, e pelo fato de estar na presença de Deus, como que absorvia aquela luz. E o seu rosto, a pele da sua face resplandecia. Todos tinham medo de se aproximar e de olhar para Moisés, então quando ele ia diante de Deus, ele tirava o véu. Quando ele ia falar com o povo, colocava o véu para não ofuscar, o olhar de ninguém. E aqui nós temos alguns elementos que vão aparecer no nosso texto. Moisés é aquele que desce e todas as vezes que encontrava o Senhor, ele dizia o que tinha sido ordenado. Aqui, Jesus, como figura do novo Moisés, não diz nada, mas o próprio Pai é quem diz. Enquanto Moisés desce da montanha e diz que é para ouvir a voz do Senhor, aqui o próprio Pai diz que é para ouvir a voz do Filho. Enquanto Moisés desce da montanha com o rosto transfigurado por ficar diante da face de Deus, aqui Jesus é transfigurado. De Moisés dá para perceber que não é uma luz própria, é uma luz que o atinge. E de Jesus é uma luz que resplandece, que faz atingir os discípulos. E não porque ele está diante de uma outra figura ou de uma outra personagem ou de Deus, mas porque ele mesmo possui em si a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então estamos sobre a alta montanha, o lugar alto. A montanha é sempre o lugar do encontro com Deus, o lugar da experiência com Deus. Assim Moisés sobe a montanha, assim Jesus sobe a montanha. É o lugar, vamos dizer que próximo de Deus. É subir, o ato de subir para estar na presença de Deus. E ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes se tornaram resplandecentes e extremamente brancas,
de alvura tal, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E aqui nós vimos já os elementos, temos alguns elementos. Primeiro, a transfiguração, o fato da luz. Segundo, a veste branca, resplandecente, que é figura sempre do ressuscitado. Por isso podemos dizer que os discípulos experimentam antecipadamente, estes três, experimentam antecipadamente a glória da ressurreição. Quase como que uma certeza para o caminho. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, daqui para frente o caminho ficará mais difícil, mais duro. Mas eu vou dar para vocês, vou antecipar para vocês um pouco da glória, para que a fé seja nutrida, para que a fé seja fortalecida. Mas não foi bem isso que aconteceu, Depois vamos ver que, ainda tendo experimentado antecipadamente a glória, sabendo qual é o fim de encontrar o Senhor, ou de se abrir a Ele, ou de acolhê-lo, ainda assim duvidaram, no momento do aperto duvidaram, Assim acontece conosco, não é diferente, No momento difícil, geralmente a gente duvida, embora saibamos, A gente sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus é misericordioso, a gente sabe que Deus nos perdoa, a gente sabe que Deus quer a nossa salvação, a gente sabe que Deus nunca nos abandona, a gente sabe que Deus nos criou para a vida eterna, a gente sabe que Deus nos chama para a felicidade. Ainda assim, quando experimentamos uma situação hostil, por que, meu Deus, tu me abandonaste, tu não olha mais para mim, tu não me ama, tu só traz a tristeza para minha família, é só o desespero na minha família e toda essa coisa, faz parte, da nossa história humana experimentar estas situações, embora saibamos que a finalidade é outra, que o fim será sempre outro. Não haverá mal, nem obstáculo, nem outra situação qualquer, como ele falou, quem nos separará do amor de Cristo, A finalidade, o fim, na verdade, da vida do cristão é a vida com Deus, é a glória da ressurreição. Embora existirá sempre a cruz no nosso caminho, a gente nunca pode esquecer que, no fim das contas, sempre vamos experimentar a glória da ressurreição. E aqui temos elementos como as vestes, que lembra a veste branca fulgurante, lá no nosso mosaico. Vocês podem ver que Jesus ressuscitado está vestido de branco. E vamos lá no capítulo 16, no versículo 5. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, o sinal da ressurreição. O Senhor ressuscitou. Apocalipse, capítulo 3, versículo 4, que diz: em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Elas andarão comigo de branco, pois são dignas. No capítulo 6 ainda, estamos falando sempre da cor da ressurreição, a cor branca, Capítulo 6, versículo 11. A cada um deles foi dada então uma veste branca, e foi-lhes dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Capítulo 7, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi:
meu Senhor, és tu quem sabe. Ele então me explicou: estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. Para dizer que são aqueles que são os mártires, né? É o mártir que deu a sua vida, são os mártires que deram a sua vida como testemunho, derramaram o seu sangue para testemunhar Jesus. Por isso vieram da grande tribulação, da grande perseguição. Eles lavam as suas vestes, e aqui não estamos tratando de roupas, né? É só um símbolo, né? Não estamos falando de roupa mesmo, é só um símbolo, é o símbolo do ressuscitado. Por isso que na vigília pascal, né, quando os catecúmenos são batizados, depois do batismo eles são vestidos com uma veste branca. Morreu, foi sepultado o homem velho e ressuscitou o homem novo com Cristo. Por isso é figura do ressuscitado, né? Também as criancinhas, quando são batizadas, vêm sempre com a veste branca, né? E sempre tem uma oração, né, da veste branca. Queridas crianças, né, vocês vieram aqui com esta veste branca, Cristo vos revestiu, tarará, tarará, né? E a veste branca, ela só pode se tornar branca à medida que é lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. À medida que o sangue de Jesus as purifica, as torna limpas. À medida que o sangue de Jesus tira a impureza, tira a sujeira das nossas vestes. Por isso são aqueles que alvejaram, que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. E no capítulo 20 do Apocalipse também fala da cor branca. Versículo 11 diz: vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta, o ressuscitado. Branco é a cor do ressuscitado. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e extremamente brancas, de alvura tal como ninguém na face da terra é capaz de fazê-las brancas. Pilatos tem um grande equívoco dentro do seu coração. Ele engana-se a si mesmo. Ele lava as mãos achando que pode purificar-se a si mesmo, mas é incapaz disto. Assim, as vestes brancas, as vestes alvejadas, purificadas, só podem ser feitas pelo sangue do Cordeiro. Nenhum lavadeiro ou qualquer pessoa que seja na face da terra por si mesmo pode purificar-se dos seus pecados ou da mancha que suja as suas vestes. Então, ninguém tem o poder para isso. Assim como Pilatos estava equivocado, achando que ele podia fazer isso por si mesmo, também se fica equivocado, né? Se equivoca quem acha que pode também se resplandecer ou tirar a sujeira e a mancha das suas próprias vestes. Não pode. É só o sangue do Cordeiro que faz o trabalho do alvejante, né? Que limpa as nossas almas, que nos torna transparente. Sabe que quando somos transparentes, então fazemos transparecer a luz que está dentro de nós, né? Por isso é só Jesus. Nenhum lavadeiro na face da terra pode fazê-lo. Ninguém pode fazer por si mesmo. Como o sacramento da confissão, sim. Assim, o sacramento da confissão é aquele sacramento que nos confere a graça que nós perdemos, a graça que nós ganhamos no batismo e que nós fomos perdendo, né, ao longo do tempo por causa dos nossos pecados, né?
Por isso o sacramento da reconciliação está estreitamente ligado com o batismo, né? Enquanto confere novamente a graça que perdemos. E assim como o batismo nos purifica, nos limpa, nos torna, faz as nossas vestes ficarem alvejadas, assim o sacramento da reconciliação. Todas as vezes que o procuramos, também somos limpos dos nossos pecados, né? Deus dissolve a nossa culpa, né? A mão de Jesus dissolve a nossa culpa, limpa-nos, deixa-nos brancos. E aí apareceram-lhes Moisés e Elias. Já falamos da figura de Moisés e de Elias. São a figura da lei e dos profetas. Tudo se cumpre em Jesus. A plenitude da história humana, a plenitude da história da salvação, culmina em Jesus. É em Jesus que tudo ganha o seu sentido. Jesus, como falávamos, era o novo Adão, por isso a criação que é renovada, a criação que experimenta esta renovação, é também o novo Moisés. É aquele que estabelece uma nova lei e que faz, portanto, cumprir em si a lei toda. Porque diz a palavra de Deus que a plenitude da lei é o amor. E Jesus atesta o amor. E Ele mesmo nos dá uma nova lei, um novo mandamento. Amai-vos. Este é o mandamento do Senhor. Por isso que a lei chega em sua plenitude em Jesus Cristo. Porque a plenitude da lei é o amor. E aí aparece também a figura de Elias. Elias é o grande profeta, é a figura do grande profeta. Todas as profecias que falavam do Messias, todas as profecias que falavam da libertação, todas as profecias que falavam de uma vida futura com Deus, se cumprem em Jesus. Por isso aparecem aí Moisés e Elias. E depois, no outro evangelho, vai dizer que eles estavam conversando sobre a Páscoa, o êxodo de Jesus, a passagem, né? A sua morte. Estavam conversando sobre isso. E estavam conversando com Jesus. Então, outro evangelista nos dá o teor da conversa, né? Por isso, quando a gente olha para o evangelho, por exemplo, Marcos, o evangelista Marcos não estava presente na cena. Então não podemos esperar que o evangelista esteja escrevendo uma crônica. Ele está mais interessado nos sinais, que aquilo que eles podem comunicar, do que propriamente como aconteceu a cena. Pois ele não estava na cena. Sem dúvida deve ter escutado de outra fonte a respeito desta cena, como foi que aconteceu. Então ele não está interessado numa crônica. Ele não contou os dias, se foram 6 mesmos. Ele não contou, não viu, não estava ali para atestar, né? Narrar detalhe por detalhe de como uma crônica, né? Como é que foi que aconteceu. Então ele recebe com certeza de uma tradição esta passagem que fala da transfiguração e está interessado naquilo que os sinais podem comunicar. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E anota o evangelista Marcos, Pedro, ele não sabia, né? Pois não sabia o que dizer, pois estava atemorizado. Agora, Pedro diz, faremos 3 tendas. Vocês sabem que no antigo Israel, a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei e mais outras coisas, né? Como sinal da presença de Deus, era colocada sempre sob uma tenda. Por isso a tenda, ela é figura da presença de Deus. Era a figura onde estava a arca, né? A arca era colocada depois de um tempo, foi construído
o templo, né? Já lá com o reinado de Salomão e tudo, mas no povo de Israel era sempre a tenda. Tinha a tenda da reunião, tinha a tenda... Por isso, a tenda era o lugar onde estava a arca. Era a tenda da presença, né? É o lugar onde estava o Senhor, estava a lei do Senhor, né? E por isso o próprio Senhor. Faremos 3 tendas. Pedro reconhece, né? Ele sabe, ele vê Jesus. Então vamos fazer 3 tendas. É bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, disse-lhe a Jesus. Rabi, é bom estarmos aqui. Faremos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava um pouco amedrontado, ele estava ansioso com tudo aquilo que estava acontecendo. Ainda não é o momento de se estabelecer a tenda. Haverá o momento das tendas eternas, né? Ainda não é o momento de estabelecê-las. E aí, enquanto Pedro falava, uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. Aqui não fala, o outro evangelho diz que uma nuvem luminosa que os cobriu com sua sombra. É estranho que uma nuvem luminosa faça sombra, né? Mas esta nuvem os cobre com sua sombra. E evoca justamente aquilo que acontecia ao povo de Israel. Quando foram libertos, que caminhavam no deserto, a nuvem os acompanhava pela manhã, fazendo sombra, e à noite se tornava uma nuvem luminosa, que fazia o clarão. Por isso, evoca novamente a presença de Deus, o sinal de Deus, a nuvem que está ali. É a nuvem que envolve, é a nuvem que dá sombra ao povo. Por isso, os 3 experimentam este envolvimento. Eles não podem escapar desta situação. Eles estão envolvidos. E aí, da nuvem sai uma voz. Este é o meu filho amado, escutai, ouvi. Chegamos, portanto, ao ápice do Evangelho, ou pelo menos desta passagem do Evangelho, a escuta. Tudo vai ganhar sentido, também a presença de Moisés e Elias, aquele acolhimento que fazemos da palavra do Filho, não só da palavra do Filho, porque poderíamos pensar enquanto Jesus fala, mas Jesus é a própria palavra do Pai. E neste sentido, o Pai diz: este é meu filho amado, ouvi-o. Não as palavras que ele diz, mas a ele. Ouvir quer dizer acolhei-o para uma vida nova, para, vamos dizer que esta adesão plena, comprometida da vida nova que nós recebemos, é preciso acolhê-lo a Jesus, que é a palavra, não as palavras, mas a Jesus que é a palavra do Pai. Por isso, ouviu. Tinha um santo padre na igreja, né? Ele dizia: Deus disse uma única palavra. Sabia disso? Eu não lembro o nome do santo padre que escreveu isso, mas ele diz: Deus disse uma única palavra. Christos foi a única palavra que Deus falou. Esta é a palavra de Deus. E a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso, se temos que dizer algo, né? A palavra, por isso que a palavra é sempre no singular, a palavra ou o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio estava o verbo com Deus. Ou a palavra, né? Faz o verbo, a palavra. Por isso, Deus disse uma única palavra: Cristo.
Foi a única palavra que Deus disse. E espera que nós acolhamos esta palavra, acolher Cristo em nós, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos transfigurados. Ninguém pode transfigurar-se a si mesmo, assim como a lua não brilha por si mesma, porque não possui luz em si mesma. Ela brilha à medida que volta sua face para o sol, e a face iluminada pelo sol brilha. Moisés não brilhava por si mesmo, mas porque tinha sua face voltada para a face de Deus, então podia brilhar. Se nós precisamos ser transfigurados, é necessário acolher a palavra de Deus, é necessário fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é uma única então. Se Deus fez-nos um pedido, fez um único pedido: escutai o Filho amado. Este é o único pedido que Deus nos fez. E à medida que esta palavra, que é o Filho amado, toma conta das nossas almas e da nossa vida, então a nossa vida é transfigurada por esta presença. Ouvi, estaremos sempre manchados, estaremos sempre na vida antiga, velha, feia, se não acolhemos esta palavra. Esta palavra tem a força de nos limpar, esta palavra tem a força de nos purificar, esta palavra tem a força de nos transfigurar, de mudar de figura. Porque a figura, ou vamos dizer assim, a caricatura que o pecado acaba esculpindo em nós, em nossa face, nos descaracteriza como filhos de Deus. Somente a acolhida desta palavra é capaz de acabar com a caricatura e fazer com que nós tenhamos de fato uma figura, uma transfiguração, ser imagem de Deus como somos. Acolher a palavra, isto é importante. Este é o meu filho amado, ouvi-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Tudo se cumpriu. Tudo chegou ao seu destino, ao seu final, ao seu ápice, ao cume. Jesus está presente com eles, sozinho. Mas àquele pedido de Pedro: Senhor, é bom estarmos aqui, Jesus não diz nada neste momento, apenas no final diz que deve-se descer. A vida ainda continua. Às vezes nós podemos correr o risco de procurar sempre estar lá em cima, sem descer nas realidades da vida. É como se tivéssemos medo da cruz. Mas para chegar sempre à glória da ressurreição, é necessário passar pela cruz. E a vida do cristão será sempre feita de cruz e ressurreição. Sempre. Desconfie das promessas, desconfie das propostas que sempre lhe propõem glória. Só glória. Pare de sofrer, né? A glória. Venha experimentar os portentos, prodígios e o braço estendido de Deus. Jesus tinha medo disso. Por isso pedia aos discípulos para não contar para ninguém, para eles não pensarem justamente isso. Nós nunca devemos esquecer de uma coisa. Embora um pouco melancólica, né? Eu não gosto muito, mas né? Tem quem goste, né? Daquela música, né? Depois da dor vem a alegria, fale com Deus, Ele vai ajudar você, né? Embora melancólica, mas é verdadeira. O cristão deve caminhar sempre na consciência e na convicção de qual é o fim. Jesus mostrou para os discípulos qual é o fim do discipulado. Na transfiguração mostrou a glória. O fim é a glória.
Por isso, o que acontece no caminho não deve fazer-nos desesperar nem esmorecer, porque sabemos qual é o fim. Temos que ter coragem, caminhar, ir para frente, porque sabemos qual é o fim. Estar com Deus, estar com Jesus, participar da vida nova que Ele nos ofereceu. Este é o fim, né? Por isso, caminhar com convicção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Ti, ó Deus, louvamos, a Ti, Senhor, cantamos louvor. A Ti, ó Pai eterno, se prostra toda a terra, Senhor. A Ti os anjos cantam, os céus a Ti aclamam